Pois é, minha gente, hoje a gente vai falar do SBT, que tomou uma decisão muito importante nos últimos dias. E hoje eu vou comentar com vocês de forma bem clara e detalhada. O canal suspendeu, cancelou por tempo indeterminado todas as negociações que estavam em andamento com Brito Júnior e também com a Cátia Fonseca. Essa medida representa uma mudança de rumo na estratégia do canal, que estava considerando, contratar esses dois profissionais para poder comandar novos projetos na programação. Segundo informações de Rick Souza, em sua coluna Canal D do jornal O Dia, Brito estava cotado para poder liderar com uma atração no fim de tarde, possivelmente um jornal de variedades que substituiria o Aqui Agora. Já a Cátia Fonseca era vista como uma opção forte para as manhãs, com um programa feminino que poderia resgatar possivelmente ali o Chega Mais ou Vem Pra Cá. Seria um programa feminino com até a possibilidade de ter esses dois nomes, né? Um desses nomes. E que teria o objetivo de ter um bom retorno comercial e resgatar público que o canal acabou perdendo aí em algumas faixas horárias. Mas, contudo, porém, todavia, a cúpula, em uma reunião realizada na última quinta-feira, dia 12, chegou à conclusão de que era preciso reavaliar essas ideias. Eles então decidiram, ao menos por enquanto, concentrar todos os recursos e investimentos em atrações que já existem na programação e que precisam ser fortalecidas e incrementadas. Então isso significa que o canal prefere apostar no que já funciona, em vez de arriscar ali em novos formatos que acabam demandando um alto custo de produção. Não dá nem para dizer assim, não dá para mexer ou não vamos mexer no time que está ganhando, porque não está ganhando. Eu acredito, que eles realmente estão com medo, e de certa forma, foi uma decisão até correta, do que adianta você produzir um programa como o Chega Mais novamente, ou um Vem Pra Cá da vida, e esses programas não ter retorno. Aí você vai gastar uma grana, como foi gastado em 2024, com Chega Mais, com outras atrações, e que não tiveram retorno, e o canal acabou fechando aí o ano com um baita de um prejuízo que poderia chegar, acho que chegou, na verdade, a 100 milhões de reais, por conta dos altos custos de produção, contratações também que foram feitas, o retorno não teve, comercial principalmente, que é o que mantém qualquer programa no ar. Então a avaliação interna mostrou que, embora os projetos com o Brito e com a Kátia pudessem atrair alguns anunciantes interessados, a probabilidade de fecharem no azul era muito baixa. Esse cenário lembra muito o que aconteceu, como eu falei, com o Chega Mais, que foi lançado como uma grande novidade e extinto no mesmo ano, 9 meses depois, após não atingir resultados esperados. O Chega Mais foi uma revista eletrônica que prometia entretenimento leve, mas enfrentou muita baixa audiência e problemas de faturamento, levando ao fim da atração em dezembro. Esse caso serviu de alerta para a direção do SBT, que agora evita repetir erros semelhantes ao investir em projetos novos sem garantias de lucro. É como você literalmente ali mirar no escuro. Entende? Então, assim, eu falo muito aqui no canal sobre a questão da ousadia. Mas até para você poder ser ousado, você tem que ser estratégico. Entende? Então, não é sair abrindo o cofre e gastando um baita dinheiro com um programa ali que não vai ter retorno. Você precisa fazer pesquisas, ver o que o público quer, claro, também ser ousado em pôr aquilo para frente, porque às vezes acaba tendo um pouco de pressão, Eu fico pensando o quanto assim de programas, que não foram para frente por conta de gente que não permitiu, ou de pessoas que tiveram aquele pé atrás, e programas esses que poderiam até dar certo, que poderiam até dar uma boa audiência, um baita retorno, e não foram para frente. Claro que a gente não tem como saber. É igual quando você conhece uma pessoa, Você não consegue saber quem a pessoa é e como vai terminar aquela relação ou como vai ser, Você vai conhecendo com o tempo. Então, um programa também de televisão, dependendo ali, você vai vendo como é que ele vai funcionar com o tempo. Não é igual um avião que você tem tudo ali, de certa forma, programado, Claro que pode ter um problema, tudo. Então, o SBT, eu acho que agiu dessa maneira, na minha concepção, agiu de uma maneira correta, Eu acho que eles precisam manter o foco, até segundo informações de Flávio Rico, eles vão manter o foco em programas que já estão no ar e que precisam de um investimento maior. Então, assim, o Domingo Legal do Celso Portiolli vai ganhar um novo cenário,
Parece que agora, de março para abril, já vai estar pronto, está no papel, só falta agora o pessoal do chão de fábrica montar toda a estrutura, né, e depois montar no estúdio, vai ter um novo cenário, o Domingo Legal, que precisa, é um programa que dá uma excelente audiência, toca o sino constantemente, né, na frente da Globo, então precisa de um investimento mesmo, né, já é de muito tempo que a gente comenta sobre isso, até o próprio Celso comentou, né, e também os programas que já estão no ar, Aqui Agora, que deve continuar no ar, que tinha informações que poderia ser cancelado, mas eu acho que vai continuar no ar, e algumas atrações. Mas como eu falei no nosso último vídeo, não sei se vocês lembram, isso foi uma teoria, e é uma teoria, não é uma informação assim concreta, né, que eu não sei. Mas, assim, na minha humilde opinião, eu acredito muito que essas sondagens que eles fazem com Cátia Fonseca, com Brito Júnior, com outras pessoas, são mais assim, é igual quando você entra numa loja, né, numa loja de roupa, para você poder comprar uma roupa, e aí você pergunta, ou você entra na loja ali, aí a atendente pergunta, que eu posso te ajudar? Aí você responde assim, não, eu estou só olhando, então é tipo isso. Eles só ficam ali mirando, né, dessas pessoas, assim, que são pessoas de grande nome, para poder movimentar o mercado, para o nome do canal estar em alta no mercado, porque a situação do SBT no mercado, atualmente, não está uma das melhores. Né, desde a morte do Silvio, né, para poder falar a verdade. Então a moral do SBT ultimamente está muito assim, né, balançada. Então eles precisam de balanços, né, eles precisam se estar em relevância. Então eu acredito muito que às vezes essas sondagens que eles fazem com pessoas assim que saíram de outras emissoras ou que estão aí fora é mais para isso. É mais para poder gerar comentário, gerar conteúdo, mas também a emissora está sendo falada, porque a SBT o tempo inteiro você vê que tem informação sobre ele. Toda hora, o tempo inteiro. Então, claro que é uma estratégia bem mais conservadora, né? Então, eles estão focados mais em otimizar aquilo que já está na grade, né? Como novelas, alguns programas ali, jornalísticos que, de certa forma, estão consolidados. Né? Então, por exemplo, o SBT tem mantido um olhar muito atento sobre o desempenho de algumas atrações. Né? Então, isso pode ganhar mais investimento, como no caso do Aqui Agora, que pode sofrer alguns investimentos. Né? Então, há planos para poder reforçar o jornalismo no fim da noite. Então, inclusive, tem a possibilidade agora que vai ter mesmo, definitiva, de ter um programa esportivo com Galvão Bueno nas noites de segunda-feira, inclusive já até confirmou isso em chamadas. Tem também a possibilidade de ter um programa esportivo na hora do almoço, com o Benjamin Bach, que seria muito interessante para a Copa do Mundo também, né, ter esses programas esportivos, né, porque a Copa do Mundo, beleza, é em junho, mas é esse ano. E até agora o SBT ainda não fez nada, praticamente. Estamos quase no finalzinho de fevereiro, início de março, e nada. E segundo o Flávio Rico, não tem nenhuma novidade programada para o SBT. Nenhuma. Não tem nenhum programa novo, nada. Vai ficar tudo do jeito que está até o presente momento. Pode ser que tenha. Eu acho que as únicas novidades mesmo são o programa do Galvão, que é o programa de segunda-feira, a série Impuros, algumas coisinhas ali aqui, o Viva a Noite com o Luiz Ricardo, que eu já comentei aqui, e essas pequenas coisas. Agora, revista matinal com Cátia Fonseca e também uma revista na tarde com o Brito Júnior, isso aí, nesse presente momento, está fora de cogitação. O canal cancelou qualquer tipo de tratativa ou negociação que eles estavam tendo com os apresentadores. Da mesma maneira também que a Band não está indo para frente com as negociações com a Luciana Gimenez. Porque até a própria Luciana, entrevistada recentemente pelo Portal Léo Dias, ela comentou que não sabe de nada, assim, ninguém ofereceu proposta nenhuma para ela, entendeu? Nem a Band, nem a SBT. Segundo o Flávio Rico, até a Band não ofereceu nenhum programa para ela. Tá só assim no comentário de que a Band quer a Luciana Gimenez, da mesma maneira que o SBT também quer, mas ainda não fez nenhum tipo de sondagem, nenhum tipo de tipo, a gente tem isso aqui para você, não tem. Então, é muito complicado você ver que as emissoras hoje em dia estão muito com medo, né? Medo de investir ali em programas e acabar não tendo muito retorno. Essa abordagem, né, mais assim conservadora, de não sair investindo de qualquer jeito, vem no momento em que o canal está buscando o quê? Estabilidade financeira, após períodos de grandes problemas, né, na audiência e também na receita. O mercado brasileiro está cada vez mais competitivo, com plataformas de streaming em redes sociais dividindo a atenção. Por isso, decisões como essa mostram que o canal está priorizando a eficiência e a redução de riscos, em vez de expansões, até de certa forma, um pouco agressivas. O Brito, que tem uma trajetória sólida na Record e no jornalismo de variedade, poderia, se caso fosse contratado, ter trazido uma carga de experiência para o fim da tarde.
mas a direção entende que os custos envolvidos em um novo formato poderiam superar os benefícios imediatos. Da mesma forma, a Kátia Fonseca, que saiu da Band no ano passado e tem forte aceitação do público feminino e também no mercado, era vista como uma estratégia promissora para as manhãs. As suas negociações avançaram em janeiro e também até fevereiro, com possibilidade de programas desse molde. Só que a análise comercial feita pelo canal apontou também que os custos de produção seriam elevados, reduzindo a margem de lucro. Então, esse tipo de avaliação é muito comum em canais que enfrentam ali pressão financeira e precisam justificar cada real investido. Mas isso, gente, é muito normal, tá? Isso acontece em qualquer emissora, na Globo, na Record, na Band, na Rede TV, na Gazeta. Várias e várias pessoas são sondadas, entendeu? Mas essas sondagens, elas nem sempre significam que são contratações efetivamente. É porque o SBT é um canal que você sabe que dá clique, ele gera clique, gera visualização, gera engajamento. Então essas informações acabam sendo noticiadas. Você não vê, por exemplo, na Record, de uma maneira assim muito frequente, informações que dão. A Record está pensando em contratar o exemplo, assim, a Dani Brandt. Beleza, que poderia ter sido, porque é uma apresentadora muito famosa, assim, uma jornalista muito conhecida. Mas você não vê isso sendo noticiado muito, né, pelos colunistas, Flávio Rick, pessoas assim de grande importância, de uma maneira tão frequente como o SBT. Porque o SBT é um canal que muda o tempo inteiro, é um canal instável e que o tempo inteiro eles estão querendo, mas assim, eles nunca sabem o que querem. Mas, na minha humilde opinião, essa decisão de suspender as contratações e manter tudo do jeito que está foi uma decisão correta. Porque o Brito Júnior, não desmerecendo ele nem a Kátia, eles são excelentes apresentadores, são pessoas assim sensacionais e que mandariam muito bem qualquer tipo de coisa que forem colocados. Mas o SBT está numa situação complicada. Você vê o caso da Cariúcha, trocando o canal pela Rede TV? Entendeu? Então, assim, para você ver que a situação está tão complicada que as pessoas estão optando por trocar de canal, optando por ir para canais menores, canais com menos audiência, com menos público, com menos relevância, por conta da situação que o canal se encontra. Que é uma situação de instabilidade, de troca-troca, de mexe, remexe, entende? Então, nesse presente momento de informação, a gente tem isso. Claro que tudo pode mudar, você sabe, né? Tudo pode mudar. É igual o slogan da Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar. E é isso mesmo. Em minutos tudo sobre o SBT pode mudar. Eu posso publicar essa informação hoje e amanhã já tem outra coisa. Pode sair na segunda-feira que a Kátia Fonseca foi contratada, que o Brito Júnior foi contratado também. Então, assim, tudo pode mudar. Mas, de informação que a gente tem hoje é essa. O SBT suspendeu, segundo também informações de Flávio Rico, as contratações aí de Brito Júnior e Kátia Fonseca e vai manter a programação do jeito que está, sem novas contratações, sem também alterações. Vai ter algumas pequenas alterações pontuais, coisinha ali, coisinha aqui, mas nada muito gigantesco, nada muito grande. Tá certo? Siga a gente aqui no Instagram, @bastidoresdmufc, para você poder acompanhar essas e outras informações do mundo da comunicação, TV e também rádio, tá bom? Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima.